Fala pessoal, você que está chegando agora, hoje dia 31 de dezembro de 2023, nosso propósito aqui hoje é fazer uma retrospectiva, fazer uma análise de tudo que aconteceu nesse ano para que a gente possa, mais do que tudo, olhar os próximos passos, beleza? Então a gente vai dividir com vocês aqui algumas coisas, nós vamos trazer algumas novidades e falar um pouquinho do trabalho que a gente fez durante esse ano e, mais do que tudo, também tentar indicar para vocês de alguma forma aquilo que a gente pode fazer para o ano de 2024 e consecutivamente os próximos também, porque todo mundo viu e vivenciou isso durante esse ano, 2023, que a coisa não foi fácil, o clima não está nada propício e quem achava que era diferente disso também é surpreendente, porque já era sabido antes da gente ter o resultado das eleições de 2022 que nós não teríamos um bom período, no mínimo pelos próximos 4 anos, né? E aí vem uma brincadeira que eu tenho muito comigo, a cada dia que passa eu estou numa contagem regressiva, e aqueles que não me conhecem, sou Robert Cruz, hoje estou presidente do SEARM, sou idealizador desse projeto, junto com diversas outras pessoas que vêm agregando valor a cada dia e a cada momento, e a gente vai falar disso durante esse vídeo. Vou tentar ser o mais objetivo possível para que não fique um vídeo chato e que, mais do que tudo, faça você assistir ele até o final, porque eu sei que a maior parte não assiste, e aí a gente muitas vezes perde informações relevantes durante o vídeo. Então, primeiro de tudo, né, a nossa expectativa para o ano de 2023, o que a gente esperava? Basicamente não esperava nada. Então as nossas expectativas acabaram lá em novembro de 2022 com o segundo turno das eleições, onde a gente já sabia que a gente iria ter muita dificuldade na nossa pauta, naquilo que o SEARM se propõe a participar e a defender, que é o direito da causa do armamentismo em território brasileiro. Então, ou seja, um direito que seja um direito de todos os brasileiros e que seja uma pauta legítima, porque os brasileiros armamentistas que defendem o armamentismo são pessoas de direita e são pessoas de bem. Então essa é a pauta do SEARM. Então as nossas expectativas não eram nada boas para o ano de 2023 e elas se solidificaram, né? Então vamos analisar que a partir do 1º de janeiro de 2023 nós já tivemos a publicação de um decreto que trouxe muita restrição e impediu basicamente até o dia 27 de dezembro do presente ano, 2023, que o mercado voltasse a se recuperar de alguma forma. Então isso criou diversas dificuldades, muita empresa acabou ficando por esse caminho, muitas pessoas acabaram desistindo por esse caminho, porque nem todo mundo tem a mesma garra, tem a mesmo afinco que os outros, mas no caso das empresas, essas foram obrigadas sim a parar com as suas atividades em razão da falta de faturamento, e mais lá na frente a gente vai falar um pouquinho disso e mostrar o quanto você impactou nesse resultado, tá bom? Então, dentro das nossas expectativas, era basicamente isso. Das participações, né, que nós tivemos durante o ano de 2023. Então, o SEARM teve a oportunidade de participar de diversas audiências públicas em todo o território nacional, em municípios, em estados e também no Distrito Federal. Então nós fomos convidados, também buscamos formas de participar, mesmo quando a gente não era convidado, a gente ia lá e brigava, ia atrás para participar, assim como foi no grupo de trabalho, né, que foi criado lá no começo do ano, com o decreto 11.366, nós não fomos convidados para o grupo de trabalho, e aí começamos a correr atrás disso tudo, começamos a ir atrás das ferramentas jurídicas, legislativas para isso, não conseguimos também, mas através de um caminho muito mais simples do que parecia no momento, a gente conseguiu integrar o grupo de trabalho, que foi simplesmente pelo portal da transparência, onde a gente pediu esclarecimentos daquilo, tudo que estava acontecendo em relação ao grupo de trabalho. Então nós conseguimos integrar o grupo de trabalho por mérito próprio do SEARM. Então essa conta não é de ninguém, tá certo? Isso daí não vai para conta de ninguém, porque foi um mérito exclusivamente nosso. Então, assim como diversos outros trabalhos que aconteceram em todas as partes do território nacional, ou através da pessoa do Robert, ou pelos nossos diversos colaboradores e coordenadores regionais que nós temos, pessoas que são hoje fundamentais para que o SEARM consiga levar de fato aquilo que a gente preza, aquilo que a gente quer e tentar buscar a luta, né, tentar angariar melhor a luta pelos direitos em toda a parte do território nacional, nas diversas frentes que uma associação precisa ter.
Então, dentro disso tudo, a gente vai falar também um pouquinho das realizações. E vocês vão até perceber que eu linkei ali, eu coloquei um flip chart aqui para eu poder acompanhar de tudo aquilo que a gente fez durante o ano de 2023 para poder trazer essa informação para vocês. Então, das nossas realizações, vamos tratar dessa forma, a gente tem uma pauta muito bem construída já junto à DFPC, né, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, sobre o entendimento e a aceitação, a condição do ITD, né, que é o instrutor de tiro defensivo, que nada mais é que um instrutor de tiro, assim como qualquer outro, mas que tem uma função específica de atuar junto aos clubes de tiro. Então nós fundamentamos um ofício junto à DFPC há muito tempo já. Participamos de diversas reuniões dentro da DFPC para conseguir mostrar o entendimento disso. Esse entendimento foi acolhido de forma positiva, e aí nós oficializamos isso depois de um trâmite que basicamente andou de julho de 2023 para cá, né, até dezembro, e aí no mês passado, no finalzinho do mês passado, finalzinho do mês de novembro, nós oficializamos através dos documentos que foram acordados, da base que foi acordada em todas essas reuniões, para que isso tenha o reconhecimento e a gente volte a ter essas atividades de uma forma muito mais clara, mais objetiva e mais fundamentada legalmente, para que essa atividade aconteça de forma coerente e razoável, tá certo? Além disso tudo, a gente também teve, no mês de dezembro especificamente, no próprio mês de dezembro, nós tivemos uma luta muito grande junto à segunda região militar que gere, né, o estado de São Paulo. Então a segunda região militar, através da SFPC, nós tivemos uma luta bem aproximada em razão da condição de entendimento do que é o comprovante de 5 anos, né, o comprovante de endereço dos últimos 5 anos e, consecutivamente, as suas certidões, né, a sua comprovação criminal dos últimos 5 anos. Então, se você tiver dúvida, eu vou deixar o link aí nesse vídeo, mas dá uma olhada aí no canal do SEARM no YouTube, que você vai ter esse vídeo explicando muito detalhado o que é, para que você não tenha problemas, ainda mais agora, né? Com a publicação lá da portaria 166 no dia 27, com a retomada das atividades de emissão de CR e outros processos que precisam de ter o laudo de ter a comprovação de residência e as certidões dos últimos 5 anos, para você entender bem o que é isso, para que você não tenha seus processos indeferidos ou negados, né, restituídos por conta de um processo besta, que foi uma falha que pode ter sido sua em anexar ou não colocar o documento conforme ele prevê que tenha que ser colocado. Então isso também foi uma briga nossa, em razão de diversas dificuldades que existiram, e essa é uma briga regional, e o SEARM também já levou isso para todas as regiões militares do país, e isso está bem encaminhado, inclusive já hoje junto à DFPC. E por que cada região militar precisa ser tratada de uma forma distinta? Uma razão simples: as certidões emitidas em cada estado, ela é diferente, ela não é uma base nacional. Então cada estado tem a sua particularidade, e essa particularidade pede que a gente trate de forma tropicalizada, ou seja, regional, cada uma dessas regiões. E aí isso já foi feito, isso já tem um entendimento pela maior parte dos estados, alguns ainda não responderam, mas isso para mim, para a gente já está claro, né, como vai ser esse entendimento, porque isso é no mínimo razoável, com base na legislação que cada estado já tem. Então isso também já está pacificado e é mais um passo à frente, né? Foi algo que nós lutamos bastante e conseguimos aí trazer o esclarecimento disso junto às instituições militares, para que elas fiscalizem de forma correta essa condição. A outra coisa também é sobre a aceitação dos laudos de tiro junto ao Exército, né? Existe um entendimento muito errado, e essa não é uma coisa só do SEARM, tá? O SEARM correu muito atrás disso, mas aqui não posso ser leviano em deixar de colocar a pessoa do Mário Vigiani, através da Associação Brasileira dos Instrutores de Armamento e Tiro credenciados pela Polícia Federal, que participou ativamente disso junto com a gente, né? E na verdade ele começou essa luta, né? Principalmente lá no estado de São Paulo, pela segunda região militar. Aí nós abraçamos isso junto com ele, já levamos para os diversos estados, e principalmente
diretamente na DFPC, porque se for uma norma regulada pela DFPC, isso passa a ser entendido pelas regiões militares e também isso também já está pacificado. Sempre lembra que tudo isso que eu estou falando depende de duas fases dentro de qualquer processo, principalmente nos eletrônicos. Uma coisa é o analista. O analista, quando olha a documentação, tem o entendimento correto daquela documentação. Outra é o homologador. O homologador é a pessoa que vai dizer que o processo está concluído e está condizente com a legislação. Então, infelizmente, às vezes a gente sabe que a informação não chega na ponta, como nós também oficializamos já a DFPC esse ano, inclusive nos propondo, nos oferecendo, em razão de um trabalho que vocês vão ver que está acontecendo lá na frente, que eu vou falar sobre dele, que é um grupo de trabalho que nós nos oferecemos a ajudar a DFPC a levar essa informação para a ponta. Ou seja, a informação que a DFPC passa nem sempre chega aonde precisa. E com base nisso, nós nos oferecemos através de uma cooperação, de uma coordenação estratégica hoje envolvendo diversas entidades do segmento, e eu vou falar sobre elas mais lá para frente, envolvendo diversas atividades aí dessas entidades em levar essa informação para a ponta, fazer com que essa informação chegue em cada ponto de atendimento hoje no Brasil que trata sobre produtos controlados junto ao Exército, beleza? A outra coisa que a gente vai ver também é sobre a questão dos projetos de lei municipais, Aqueles projetos de lei que visam garantir a existência dos clubes de tiro. E uma coisa que todo mundo precisa ter muito claro na cabeça e de forma muito razoável, de forma inteligente inclusive, por que nós estamos brigando sobre coisas que ligam muito mais as empresas do que as pessoas físicas, como por exemplo, mas o porte de trânsito, mas a minha GT, mas tudo isso, por uma razão simples. Sem clube de tiro, não existe segmento do tiro no país. E automaticamente, sem clube de tiro, você começa a excluir as lojas que comercializam produtos controlados, as lojas de arma. Essas lojas também não existindo, todo segmento sucumbe, todo segmento se extingue por si só. Então, ou seja, são no mínimo pautas inteligentes que nós precisamos ter e trabalhar. Então, nenhuma pauta está sendo esquecida, nenhuma pauta está sendo jogada para escanteio, mas tem algumas que se tornaram prioridade, porque a palavra do momento é sobrevivência. Então, sobreviver dentro da pauta armamentista durante o atual governo, ou seja, no mínimo até 2026, eu falo no mínimo porque a gente vai falar disso também nesse vídeo. Então, no mínimo até lá 2026, é relevantíssimo para que o mercado continue sobrevivendo. Então, a ideia é sobreviver. Então, se você é CAC e você está preocupado com o porte de trânsito, com a sua 9mm e com uma porção de coisas que hoje já estão esclarecidas e que são dúvidas e problemas, são desesperos que muitos tinham, que não se fundamentam mais, eu peço a atenção de vocês sobre isso e esclareçam as informações. E mais do que tudo, esclareçam informações com gente esclarecida, não com pessoas que estão desenvolvendo por aí, estão alarmando a teoria do caos e só estão criando cada vez mais desconhecimento e desinformação no nosso segmento. Então, cuidado com isso, procure bem a sua fonte, nós estamos à disposição, pretendemos fazer desse canal aqui no YouTube um canal sólido de boas informações, assim como desenvolver outras parcerias com diversos outros influenciadores para que a gente tenha uma linha de raciocínio, no mínimo adequada, de mostrar para nosso mercado, para o mercado do armamentismo nacional, que não tá fácil, não vai ser fácil nos próximos períodos até dezembro de 2026, no mínimo. Então não vai ser nada fácil, porém nós temos sim condição real de conseguir fazer algo para que a gente sobreviva durante esse tempo e mais do que tudo, precisa só esclarecer, porque caçar like não vai ser o nosso interesse e nunca vai ser o nosso interesse. Mas é claro que quanto mais você divulgar as boas informações, as boas práticas do mercado do armamentismo, do mundo do armamentismo nacional, que envolve clubes de tiro, lojas de arma, a prática desportiva, todo mundo, tudo que envolve o armamento está dentro do armamentismo. Se você ajudar a divulgar esse vídeo, e aí eu vou muito virar youtuber aqui agora, se você ajudar a divulgar esse vídeo, se você der seu like, você curtir a página, você ajuda com que o engajamento das nossas informações
andem. Então, até uma coisa que vocês vão ver, basicamente, quando eu estiver fazendo vídeo, vocês vão ver um cenário bem pobre, como vocês estão vendo agora. Para quê? Para que, por algum motivo, fato ou circunstância, o YouTube não comece a bloquear a propagação das nossas informações. Então, a gente vai tentar fazer da forma mais razoável possível. Eventualmente, um episódio ou outro pode acontecer, mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma muito simplória para que, de fato, a informação vá à frente, tá certo? E não o cenário que você está vendo, que pode ser bonitinho e chame a sua atenção. O importante daqui é o que está sendo dito e está sendo falado, não somente o que você está vendo, ok? O vendo é só uma ferramenta para facilitar. Então, dentro dos projetos municipais, hoje, né, levantamento de novembro de 2023 até novembro de 2023, nós temos aí 78 municípios com projeto aprovado, tá? Com projeto de lei aprovado que visa garantir a existência dos clubes de tiro. Desses 78 municípios, 14 são municípios que teve a influência direta do CEARM e aprovaram o projeto que o CEARM apresentou, o modelo de projeto que o CEARM apresentou. Poxa, Robert, mas a gente nem tá vendo isso por aí, isso nem tá sendo divulgado, porque a gente não quer divulgação, a gente quer o resultado. Nós estamos preocupados com o resultado. E quem fala que, mas a divulgação vai ajudar a propagar isso, tá errado, porque nós temos diversos municípios que não tem base legislativa, base na Câmara Municipal para aprovar um projeto armamentista, e essas câmaras estão se organizando para que esses projetos não andem. E isso só vai nos dar mais trabalho para aprovar nos municípios de maior relevância, que tem uma importância muito grande. Então, por favor, eu peço a atenção de vocês nesse sentido de fazer o mínimo de barulho possível sobre os projetos municipais que visam garantir a existência dos estandes. Por que garantir a existência dos estandes? Para aquele que está chegando aí e está voando no planeta, no decreto 11.615 veio a regulamentação que os clubes de tiro não podem existir a menos de 1.000 metros de instituições de ensino. Quando a gente fala instituição de ensino, não é só escola, não é só faculdade, não é só creche, é qualquer instituição de ensino. Uma autoescola, uma escola de línguas, uma escola de computação, uma escola de corte e costura, qualquer tipo de escola que se enquadre num código CNAE específico, que é específico para entidades de ensino, vai comprometer a existência dos clubes de tiro. Então, cuidado com isso, porque na sua cidade você pode estar achando que está tranquilo, ou até mesmo você que tem um clube de tiro que não está nessa regra, pode estar achando que, tô tranquilo, porque o meu concorrente vai fechar e porque ele está a menos de 1.000 metros e eu estou aqui protegido. Cuidado, porque você vai ter surpresas no ano de 2024. E eu não vou ficar aqui falando, né, dando uma de mãe de Iná, porque muita gente às vezes acaba criticando isso, mas assistam os próximos episódios, assim como foi quando saiu lá a regulamentação para a questão do cadastramento de armas de fogo na Polícia Federal, e eu fiz um vídeo no dia que isso aconteceu, no dia 2 de fevereiro de 2023, eu fiz um vídeo sobre isso, sendo muito mais cauteloso. Até inclusive esse vídeo tá aqui no canal, se quiser dar uma olhadinha nele lá. E mais do que tudo, dá uma olhada no comentário que alguns inteligentes fizeram nesse vídeo, né? Várias críticas e várias bravatas, né, sobre o que eu comentei nesse vídeo. E aí eu pergunto para vocês hoje, né, nada mais do que tudo, hoje, pergunto para vocês, e principalmente vocês que escreveram, deixaram suas mensagens lá, e essas mensagens mais contundentes. E eu pergunto para vocês, quem é que estava certo? E eu estou falando isso porque não existe processo de inteligência ou da mãe de Ná em fazer previsão lá da frente. Existe simplesmente um processo de competência versus experiência. E eu sou uma pessoa que vivo exclusivamente do mundo do tiro há 30 anos. Tanto na minha carreira militar, quanto na minha área profissional, isso sempre esteve integrado. Então eu vivo exclusivamente há 30 anos completados no ano de 2023, 30 anos, e indo para 31 agora, né, em abril do ano que vem, completo 31 anos de segmento, vivo exclusivamente do mercado armamentista. Então, isso se baseou em experiências.
para as pessoas entenderem que existe uma guerra política sim em tudo que está acontecendo. E se essa guerra não existisse, desde 2019, talvez o nosso momento seria outro. Então você precisa refletir muito sobre tudo o que aconteceu desde 2019 para cá, para entender o momento que a gente está e o que a gente precisa fazer lá para frente. Então isso posto, nós precisamos olhar e entender que de vez em quando alguém vai falar o que você não quer escutar, porque você acha que precisa ser diferente, mas talvez essas pessoas tenham um conhecimento, tenham uma informação, tenha algo que fundamente que isso seja talvez o melhor posicionamento naquele momento, mas só que hoje nós vivemos, assim como desde 2019 até 2022, um momento muito delicado dentro do mercado do armamentismo. Porque a todo momento legislação diferente, uma pauta diferente, um entendimento diferente, e isso já acontecia lá no governo anterior. Não é uma coisa só de agora, que antes no governo anterior a visão era melhorar o mercado, agora está sendo extinguir o mercado. Então nós não vamos aqui tampar o sol com a peneira. Sim, a visão do governo hoje é extinguir com o mercado do armamentismo no Brasil, tá certo? E isso precisa ser entendido. E quem achar diferente disso está no planeta errado. Ponto pacífico disso. Está no planeta errado. Você precisa se reposicionar. Quem acha que vai conseguir conquistar alguma coisa boa nesse governo, sendo que nós não conseguimos conquistar coisas boas no governo passado, né, de 2019 até 2022. Por quê? Porque a lei é a mesma. A lei que rege o mundo do armamentismo no Brasil, que é a Lei 10.826 do ano de 2003, é a mesma. Então, para que isso aconteça, a lei precisa mudar. E cuidado também com projetos de lei que estão tramitando por aí, que pode estar falsamente enganando ou criando expectativas em vocês, certo? Essa é uma posição que eu tenho referente a isso. Então, aí a gente tem lá, dos projetos de lei dos 78 municípios aprovados, 14 foram lutas nossas e nós ainda temos andamento em 22 municípios diferentes, tá? Então, está tramitando, está andando pela casa em mais 22 municípios. Robert, isso é quase nada. Isso, exatamente, isso é quase nada. Nós temos no Brasil 5.300 municípios, se eu não me engano, alguma coisa em torno disso. Então, nós pensarmos que nós temos aí até agora 78 municípios com leis municipais aprovadas para proteger a atividade dos clubes de tiro, isso é muito pouco. Prova e mostra o como nós somos desunidos, né? Linguagem militar, a gente é desunido. E união é uma das palavras também do momento, mas eu vou falar um pouquinho dela um pouquinho mais à frente, tá? Então, aí a gente vai chegar aqui agora em uma das realizações, né, do ano de 2023, a gente tem a criação do grupo de trabalho, né? O que é esse grupo de trabalho? É um grupo de cooperação técnica que segue uma legislação específica quanto a isso. A nossa primeira proposta era que esse grupo integrasse a COLOG, né, o Comando Logístico do Exército, que responde pelo comando direto da DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Então existe a previsão legal da integração, né, da existência desse grupo de trabalho. Isso nos foi reportado em um determinado momento. Nós começamos a realizar esse trabalho e lá em 11 de outubro de 2023, a gente conseguiu concluir esse trabalho em criar o grupo de trabalho. Por que a gente conseguiu criar somente lá em outubro dia 11 de outubro desse ano? Com a assinatura do termo de acordo de cooperação, porque existe a necessidade de no mínimo 12 entidades envolvidas. E esse é o grande marco que está aqui para dividir com vocês. Esse é o marco temporal que nós temos dentro desse trabalho realizado. Por quê? Até hoje no Brasil, cada entidade buscou a sua competência, buscou a sua condição e os seus interesses. E esse grupo de trabalho olhou algo completamente diferente. Algo completamente fora da curva, algo completamente alinhado com o que hoje precisa ser dito e precisa ser feito. União. Nós temos que nos unir. Nós somos quase 59 milhões de pessoas, mais de 59 milhões de pessoas que em 2005 mostrou e disse ao governo que nós éramos a favor da manutenção de armas de fogo no Brasil. Isso é notório. Nós somos a maior parte da população até os dias de hoje. Então, qualquer narrativa diferente disso está errada. Basta fazer uma pesquisa séria por aí e logo a gente vai começar a trazer esses dados, porque tem muita coisa nova para acontecer em 2024, tá bom?
Então aí vem a minha principal aqui, nota de agradecimento. Então lá em outubro, 11 de outubro de 2023, o grupo de trabalho se consolida com o nome, né? Grupo de Cooperação Técnica CIS-FPC. O que quer dizer isso? Grupo de Cooperação Técnica do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. Mas ele não visa única e exclusivamente trabalhar e operar junto à DFPC. Ele visa trabalhar dentro de qualquer sistema que a gente possa cooperar para desenvolver algo melhor, que envolva o sistema de fiscalização de produtos controlados. O que é produtos controlados? É tudo aquilo que é controlado pelo Exército, tudo aquilo que está na sua relação de produtos controlados. Então, ou seja, tudo que é do nosso interesse, tanto as atividades como os produtos, estão dentro dessa base. Então, para quem acha que esse grupo de trabalho de cooperação técnica ele serve especificamente para atuar junto ao Exército, está errado. Esse grupo de cooperação técnica ele se propõe a atuar em qualquer ferramenta legislativa, organizacional ou de aconselhamento em todos os nichos que tratam sobre produtos controlados. E pela primeira vez na história do Brasil, isso acontece de fato. A gente conseguiu tirar isso somente do papel e nós temos hoje 12 entidades participativas, onde aqui eu vou elencar cada uma delas com o meu mais sincero agradecimento, porque são pessoas que atenderam muito rapidamente a esse chamado, e aqui eu vou elencar os nomes, e até já para deixar claro, não tem privilégio de um ou de outro, eu vou trazer os nomes exatamente conforme eles foram aderindo a esse contrato, porque hoje está tudo estabelecido conforme a regulamentação disso, com um contrato de cooperação técnica assinado dentro da legislação competente do assunto. Então, começo aqui com o SEARM, sendo a primeira associação que integra isso, que foi da onde a gente teve essa ideia, mas muito rapidamente a CBTT do Roncalli, lá no Nordeste do Brasil, pessoa que se predispôs muito rapidamente a estar com a gente. A CBT, né, que é a Associação dos Clubes de Tiro do Brasil, na pessoa do Leandro Roberto, que também não teríamos como estar aqui se não fosse por essas pessoas que eu estou elencando. A Associação Brasileira dos Instrutores de Armamento e Tiro credenciados pela Polícia Federal, na pessoa do seu presidente, todos esses que eu estou falando, dos presidentes dessas associações, né? Na pessoa lá do Mário Vigiani, que também muito rapidamente integrou a nosso grupo de cooperação. A Linad, Marcelo Daffenbach, uma pessoa que eu tenho relação pessoal há muitos anos, relação pessoal, entenda amizade, tá, gente? Relação pessoal há muitos anos, que muito rapidamente também integrou esse grupo de trabalho. A Associação CAC Paraná, em especial, o meu carinho por essa associação, como todas as outras, mas o Castelli, né, como uma pessoa do presidente, pessoa ímpar, uma pessoa de coração muito bom, de ideais muito claros e de valores extremamente sólidos, alinhados completamente com tudo aquilo que a gente visa para o mercado armamentista. Então, deixo aqui também o meu abraço para você aí, meu amigo. A FECASC, né, a Federação dos Clubes e Comércio de Armas em Santa Catarina, na pessoa da Fabi Venera e também do Coronel Venera, pessoas que também sempre me atenderam com super presteza e atenção desde os meus primeiros contatos em novembro de 2022, né? Então, desde os primeiros contatos, sempre me atenderam muito bem e integram, né, esse grupo de trabalho. A Associação de Lojas e Comércio e Clubes do Paraná, né, na pessoa do Polaco, né, figura icônica aí do estado do Paraná, é proprietário da loja mais antiga no país, ou seja, a loja de armas mais antiga no país, ele é o proprietário, uma pessoa que é extremamente ativista pelo segmento, extremamente importante, também está com a gente nisso. A ANCAC, né, na pessoa do Giovanni Barbierato, lá de Ribeirão Preto, também veio com a gente desde o começo, pessoa extremamente relevante para todo o projeto SEARM que está sendo desenvolvido. Então, deixo aqui também os meus agradecimentos. A ABAT, né, a Associação Brasileira dos Atiradores Esportivos, na pessoa do Henrique, também extrema relevância. Se não fosse por todos esses, nós não teríamos conseguido. E aqui eu elenco para vocês as 12 entidades que contratualmente já hoje compõem o grupo de cooperação técnica denominado CIS-FPC. O objetivo principal desse grupo é que nós possamos ter alinhamento, ter posicionamento
junto às diversas fatias do mercado para que nós consigamos, né, puxar uma pauta única dentro do segmento. Várias outras associações foram convidadas, mas por diversas razões não conseguiram integrar nesse primeiro momento, mas esse grupo de trabalho ele é aberto. Qualquer pessoa que esteja à frente de uma entidade representativa, e a gente precisa falar aqui de associação, sindicato, confederação, federação, ligas oficialmente constituídas, podem integrar o nosso grupo de trabalho. Então, se você tem relação com alguma dessas instituições ou é participante dessas instituições, entre em contato com a gente, manda um e-mail lá pra gente ou chama no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em ter você com a gente, porque a união é a palavra mais importante desse momento. E nunca no Brasil nós conseguimos ter isso até os dias de hoje, e parabenizo todos que integram esse grupo, porque ele é fundamental para que a gente comece a construir boas pautas dentro do futuro, porque até 2026, esquece, é só briga mesmo. Não vejo outro cenário, tá? Mas a gente tem coisas aqui um pouquinho ainda para falar. A nossa posição política, né? Então, durante o ano aí de 2023, o SEARM, através de viagens, através de participações de diversos eventos aí, nós conseguimos hoje criar alinhamento, né? E ter um posicionamento muito sólido tecnicamente com 73 municípios. Desses 73 municípios, 69 estão no estado de São Paulo. Então hoje o SEARM ele é um apoio técnico e uma consultoria jurídica a esses municípios, tá? A gente também está com a relação próxima, conjunto a 31 deputados, né? 31 deputados federais. Então são as pessoas que têm lá poder de voto e são pessoas que interagem com a gente na busca de informação ou que nós pedimos auxílio em explicar pautas que estão acontecendo dentro do nosso cenário, e essas pessoas se predispõem a estar sempre do nosso lado e buscando informação sobre isso, que é o mais importante. E isso é algo que a gente tem colocado como de extrema relevância. E aqui eu vou destacar um nome dentro desses, né? Que é o do deputado Paulo Bilinski, que os nossos representantes legislativos precisam escutar as pessoas que vivenciam o mercado armamentista para que a gente possa melhorar o armamentismo. Porque é uma coisa muito simples. Você estudar legislação, você estar defendendo a pauta, não significa que você conhece sobre isso. Infelizmente, nós temos deputados, e eu vou falar de deputados aqui porque é o que é mais relevante para a gente, deputados e senadores que são da pauta armamentista e não sabem qual é a dificuldade em tirar uma guia de tráfego. Não sabe qual é a dificuldade em se cumprir a habitualidade. E hoje a gente fala muito de habitualidade, né? Porém, isso já é uma regra de anos atrás. É uma regra que já vem desde 2016, não é uma regra atual. É uma regra que já existe desde 2016. Mas se a fiscalização funcionava, se a coisa dava certo, se isso era levado ao pé da letra como agora está sendo feito, é outra condição. Mas isso não é uma regra de agora, não é uma regra do atual governo. E tem vários representantes e pessoas que fizeram a minha e hoje se propõem a defender a pauta armamentista, que não tem a ideia do que é participar de fazer habitualidade. Então a gente tem aqui diversos nomes referente a isso. E dentro desse caminho, uma pessoa que até tem conhecimento dentro dessa pauta, não é CAC por uma condição simples, né? Ele não precisa ser para poder praticar desportivamente, por ser policial, né? Ser policial civil da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, como delegado. O deputado Paulo Bilinski, que foi uma pessoa que escutou, se posicionou e muito rapidamente entendeu que o mais importante é sentar com as pessoas que conhecem para desenhar todo o trabalho político que a gente precisa para conseguir conquistar de fato alguma coisa que garanta a nossa existência até 2026. E essa é a pauta, garantir a existência até 2026. Porque qualquer pessoa que vender hoje que a gente vai conquistar alguma coisa ou vai conseguir ganhar alguma coisa dentro do atual governo, está mentindo para você. Tá? Essa pessoa não está agindo com a verdade, ela está olhando simplesmente política. Ela quer o seu voto lá em 2024 e depois vai pedir o seu voto em 2026. Mas isso não existe dentro da nossa pauta, porque não existe números para que isso aconteça dentro da prática. Não importa passar na Câmara, precisa ser aprovado no Senado. Então toda a tramitação legal de qualquer projeto precisa ter essa referência. Então você precisa se ater a isso, ou no mínimo, se isso claro, dá trabalho,
Se você não quiser, comece a escutar os canais de informação que de fato trazem boas informações para você. Então, vamos parar de ser o famoso boneco político para alguns. Nós precisamos ter posicionamento e achar as boas soluções para o nosso segmento e para o nosso setor. E além disso, nós também temos alinhamento direto com 8 senadores, tá? Tudo isso são números muito pequenos, dentro da realidade do que a gente precisa. Isso consegue alguma coisa? Não, não consegue nada. Mas no mínimo, às vezes, consegue abrir a porta na DFPC, consegue nos colocar sentado diretamente com o diretor-geral da Polícia Federal para que escute as nossas pautas e que eles tragam as pessoas que importam para a gente gente de fato consiga defender algo e mostrar legitimamente o porquê de estar defendendo aquela pauta e o quanto ela é coerente. E não é conquistar algo novo, algo bom, é simplesmente mostrar que aquilo precisa seguir um caminho diferente, ter um entendimento diferente para a nossa sobrevivência. Porque conquistar algo novo nesse governo, volto a dizer, é ilusão, é acreditar no Papai Noel. E ele passou aqui dia 24 e não me chegou nada aqui. Ao contrário, né? Dia 27 de dezembro, meu aniversário, né? E recebi o presente que foi a portaria 166, que foi um presente maravilhoso. Mas, males à parte, fiquei contente com a publicação dessa portaria, porque deu uma condição que nós voltássemos a conseguir atuar comercialmente. Ou seja, clubes e lojas vão voltar a trabalhar e isso é o que o nosso mercado está mais precisando. Nós precisamos voltar a trabalhar. Ainda continuando, né? E aí, dentro dos contatos, a gente também tem um ministério, tem um ministro, né? Não ministro do STF, mas tem um ministério na pessoa do ministro, que também hoje tem um contato muito alinhado com o SEARM para que escute sobre algumas pautas. E eu volto a dizer algo que eu já falo dentro das fileiras armamentistas dispostas para o armamentismo desde 1995. A solução da pauta armamentista não está dentro das legislações armamentistas. Está muitas vezes em relação à legislação correlata, que muitas vezes pode ser legislação municipal e em alguns casos estaduais. Mas é claro, e eu não estou sendo hipócrita aqui de falar isso para vocês, a principal legislação que nós temos é de competência federal, são as legislações de arma, mas tem diversas outras que a gente pode usar a nosso favor para fazer com que os nossos políticos se posicionem de maneira diferente. E é isso que a gente busca e é essa estratégia que o SEARM segue desde 2016, quando foi idealizado, apresentado a público em novembro de 2022. Mas volto a ratificar que o SEARM existe desde 2016, tá? Não é uma associação que nasce agora. Inclusive, eu vou aproveitar para rebater isso daqui. Bem no começo desse ano, né? Aconteceram alguns episódios e algumas pessoas apareceram falando sobre o SEARM. E aqui dessa vez eu vou soltar esse desabafo, né? Pessoas que falavam assim, com a seguinte narrativa, que uma associação, quando tiver trabalhado 4 anos, quando tiver perdido, né, parte do seu patrimônio pessoal para defender uma causa, tiver eleito alguns políticos por aí, e aí vem falar comigo. Eu vou deixar claro aqui uma questão, eu estou nisso há 30 anos e eu luto por isso desde 1995, enquanto ainda nas fileiras do Exército e já atuante sobre produtos controlados. A minha ficha militar fala por mim, né? Isso daí eu não tenho que provar muito nada para ninguém. Mas vou deixar aqui claro, quando a gente fala de perder patrimônio pessoal ou de gastar patrimônio pessoal, ter rodado o Brasil inteiro por isso, eu faço isso desde quando você que disse isso nem sabia o que era armamentismo direito, tá? Talvez nem CR tinha, nem fui atrás dessa informação, mas talvez nem CR tinha, e eu já fazia isso. Eu já perdi muita coisa do meu patrimônio pessoal, inclusive familiar, ficando aqui a observação. Mais do que isso tudo, eu vivo exclusivamente do mercado armamentismo. Eu não tenho outra atividade. E aí eu desafio a qualquer um aqui que talvez escute isso e hoje fala que briga pela pauta armamentista, a apresentar esse tipo de resultado. A falar assim, nossa, eu não vivo de nada. Todo mundo tem a sua renda, tem o seu trabalho, tem a sua condição. Esse cara que está falando com vocês aqui, o Robert, vive exclusivamente do mercado armamentismo desde o ano de 1993,
tá? Desde abril de 1993, eu vivo exclusivamente do mercado armamentista, enquanto instrutor, enquanto consultor de armas, enquanto dono de loja de armas, enquanto dono de clube de tiro, enquanto dono de centros de treinamento, enquanto pessoa treinadora das áreas de segurança privada, e aí isso me fez também durante um tempo, de forma paralela, a também integrar e trabalhar na segurança privada, que está dentro da área do armamentismo, tá certo? Então, ou seja, eu vivo isso há 30 anos. E aí eu coloco para vocês, por favor, não estou desmerecendo ninguém aqui, mas a gente precisa de fato ter união e parar com essa narrativa de separar as pessoas. E aqui eu só estou deixando claro uma história. E essa história pode ser comprovada por qualquer pessoa aqui que quiser me procurar e ter uma conversa comigo, tá certo? Então a gente tem que parar com essa segregação do nosso setor. Nós precisamos de fato ter a união que todos falam que precisa ter, mas poucas vezes sai do papel. E por isso, mais uma vez, eu ratifico aqui o meu mais profundo agradecimento às 12 entidades que eu falei, em razão de saírem da teoria e virem para a prática para a gente sair do mercado, a gente começar a criar esse aspecto de união e sair do mais do mesmo, ficar atrás de grupo do WhatsApp, ficar atrás de rodas de conversa em clubes de tiro, ficar atrás de falando coisas que não vão resolver nada, porque dá notícia que o Flávio Dino foi para o STF, é uma notícia que todo mundo já sabe. Então, os grupos do CEARM, a gente não tolera esse tipo de comunicação. Nós precisamos falar efetivamente sobre o que importa. Tirar dúvidas sobre processos, sobre documentação, sobre legislação, sobre algo que está acontecendo na sua região. Essa é a proposta do CEARM, em não ser mais do mesmo, tá certo? Então, aí a gente vai lá para 2024, né? O que a gente espera aí para o ano de 2024? A gente vai trazer novidades, tá? Tem bastante novidade por aí. Então, primeira coisa, clareza e menos caos. Nós precisamos parar com essa teoria do caos. Então, as pessoas que falam em nome do armamentismo, por mais que acreditam que a teoria do caos, que o mundo vai acabar até 2026, ou talvez nos próximos 6 meses, sei lá, cada um com a sua opinião, a gente precisa trazer solidez, a gente precisa trazer racionalidade para o nosso segmento, para que nós não tenhamos pessoas fazendo bravatagem, como aconteceu em anos passados, até mesmo em 2019, julho de 2019, foi um grande barulho para as pessoas pararem de fazer bravata quando os decretos do antigo governo estavam em votação no Senado, na CCJ do Senado. Então nós precisamos parar com esse tipo de coisa e começar a botar um pouquinho o pé no chão. Mas eu volto a dizer, eu vou falar algo agora que eu vou falar um mais porquê no final, né, desse vídeo. A minha pólvora está seca e ela vai continuar seca, mas a gente ainda está em tempo de tentar trabalhar para sobreviver e se organizar para 2026. A questão do sobreviver, como eu já disse aqui para vocês. Então, esquece qualquer tipo de criação ou de ganho de direitos durante esse governo. É insano você pensar nisso, pelo amor de Deus. Você precisa olhar que o mercado está diferente, ele passa por um momento diferente, o governo não é a favor do nosso segmento e dane-se emprego, dane-se trabalho, dane-se mercado financeiro, dane-se a receita que o governo está perdendo. Ele tem uma pauta política e essa pauta política vem por outros períodos, e a gente vai falar aqui, vamos falar do governo passado? Não, isso vem desde 2017, essa pauta política sendo construída e sabida que o governo de agora, se viesse a empossar, como aconteceu em 1º de janeiro de 2023, iria ter um posicionamento muito claro, e já na época de campanha já estava assim. Então é isso que a gente precisa olhar aqui com atenção e parar de acreditar na história da carochinha. Então quem te vender, vou voltar a dizer, quem te vender que vai conquistar alguma coisa durante esse governo, tá mentindo para você, tá sendo imoral e tá te tratando como boneco eleitoral. Presta atenção nisso que eu tô falando, tá? Então, aí além disso, né, sobrevivência é a pauta do momento, mais do que tudo, em 2024, a partir de agora, principalmente com portaria emitida, você, CAC, você atirador desportivo, caçador ou colecionador, você precisa ajudar com que o mercado sobreviva, porque senão pessoas como eu e o meu grupo de negócio, que é o Grupo Raid, não vamos ter como sobreviver a mais um ano. Simples desse jeito. Já foi muito difícil não fechar a porta de algum dos negócios durante esse ano. Dívidas acumuladas de monte, e eu não sou o único, todos estão nessa mesma condição.
todos os empresários do segmento estão nessa mesma condição. E você, atirador, colecionador ou caçador, que acha que essas empresas não são importantes para você, você está errado. Você está na página errada e você está no contexto errado. Você precisa fazer com que essas empresas se mantenham no mercado, porque é elas que fazem com que o seu setor, com que o seu desejo, com o seu hobby ou a sua prática desportiva se mantenha no mercado, tá certo? Não é outro caminho que não seja esse. Então, sim, as pessoas têm negócio para ganhar dinheiro, para sobreviver. Isso não é imoral, muito menos ilegítimo, mas as pessoas precisam da sua ajuda. E como você pode ajudar isso a acontecer? É muito simples, meu amigo. Você não precisa fazer nada de diferente que você já não fazia até julho de 2022. Eu não vou colocar de julho para frente, porque de julho para frente o mercado já começa a mudar. Quando as pessoas começam a ver que esse governo de agora estava tendo um posicionamento forte, as pessoas já começam a meio que se afastar. Em setembro já instaura o caos, em novembro já ninguém mais ganhava dinheiro e malemar sobrevivia, né, do ano passado, depois do segundo turno. Então nós precisamos olhar. E o meu pedido aqui para você, senhor caçador, atirador e colecionador, é faça a mesma coisa que você fazia no passado. Poxa, Robert, mas agora tem as habitualidades. As habitualidades mínimas são 8 por calibre. Você já era obrigado a fazer isso ano passado. A única diferença é que é por calibre. Então hoje, mas eu vou ter que fazer por calibre. Se você quer ter uma arma de fogo e não quer ir no stand, está errado. Você está errado. Você não merece ter arma de fogo. Simples desse jeito. Então, se você quer ter arma de fogo para não ir no stand, você não é CAC. Você tem direito à posse. Você tem que buscar outra forma de adquirir a sua arma, de ter a sua arma, para que você não tenha a obrigação de ir até o stand de tiro. Então você vai adquirir sua arma via Polícia Federal, uma arma voltada para defesa pessoal. Por quê? Porque a arma, como atirador, caçador e colecionador, ela é feita para você participar do stand de tiro. Simples assim. Eu sei que você não está gostando de ouvir isso, mas então, entre direito, realidade e sobrevivência, eu estou no caminho da sobrevivência. Então, ou você se adequa, ou você também não vai sobreviver com o equipamento que você quer ter. Porque se você ajudar o mercado a sobreviver agora, lá depois, lá para frente de 2026, se nós tivermos a capacidade de se organizar referente a isso, tenho certeza absoluta que nós vamos ter um mercado diferente, nós vamos ter uma situação diferente, e aí, aquilo que você quer hoje, enquanto direito, vai ser respeitado, porque nós vamos construir isso tudo num governo diferente, num governo que tem uma pauta mais adequada para o nosso setor. Então, isso fica como recado para você. E aí, da nossa parte, né? Assim como anunciado lá em março de 2023, então o SEARM vai trazer uma novidade agora em primeira mão, mas isso já foi anunciado em março de 2023, inclusive num grupo do WhatsApp, chamado União Clubes e Lojas. É um grupo gerido, tem diversas pessoas jurídicas lá dentro, somente clubes e lojas, e isso foi anunciado lá e depois tem sido trabalhado e praticado. Então agora a gente está na fase de conclusão, porque infelizmente isso não é de um dia para o outro. Nós vamos lançar o SEARM vai se tornar, né, uma das atividades do SEARM vai se tornar uma entidade de administração do tiro. Ou seja, nós vamos lançar o ISC, que é o International Shooting Challenge, o desafio internacional de tiro, tá certo? Então isso já está quase que totalmente homologado, então nossas provas almejam, né, que sejam praticadas a partir do mês de abril de 2024, porque ainda falta alguns pequenos detalhes, como por exemplo, confecção de alvo, algumas coisas, e as nossas provas vão ser legitimamente provas internacionais. Inclusive, já vamos começar as provas, quando estiverem sendo realizadas, com vários países realizando as nossas provas na prática. Então, se você vai ser participante dessa modalidade e você está viajando hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você está em Portugal, você está no Paraguai, você está no Uruguai ou você estiver na Argentina, você vai poder ir lá num clube filiado e fazer as provas do ISC. Olhando mais do que isso tudo e adivinhando, né, fazendo o papel da mãe de Iná, a gente olhava algumas características do mercado. Isso lá em março de 2023. Vou deixar claro isso registrado. E aí o SEARM, dentro do ISC, que é o International Shooting Challenge, que é o desafio internacional de tiro,
tem diversas modalidades para que você possa praticar de diversas formas possíveis com os seus equipamentos. E nós vamos ter uma prova que é inovadora, e é uma prova que já existe, né? Na verdade é um campeonato interno de alguns clubes nos Estados Unidos, que eu não vou trazer o nome ainda, porque ele depende de direitos autorais, tá? A gente ainda está em fase de homologação disso tudo, mas se ele não for pelo nome dos direitos autorais, a gente vai por outro nome, mas vamos realizar uma prova de um tiro. É simplesmente uma prova de um tiro, conhecida em outras regiões como uma prova chamada X, não posso falar, mas no nosso caso a gente vai chamar de etapa one shot, né? É a etapa de um tiro. Você vai poder realizar uma prova de nível internacional e considerar a sua habitualidade também realizando somente um disparo com o calibre naquele tipo de arma que você utilizar. Lembrando que se você hoje tiver 10 armas de fogo e você vai lá com as 10 armas de fogo em um dia fazer uma etapa do one shot, né, por enquanto, se a gente conseguir homologar o nome correto, vocês vão saber logo em breve, você vai lá realizar 10 disparos. Então, ou seja, se você já ia no stand de tiro e fazia lá 10 disparos, então agora você vai no stand de tiro, você vai realizar 10 provas com 10 calibres diferentes, realizando um disparo cada uma e fazendo uma prova de nível internacional em cada calibre desse que você disparar, tá certo? E aí uma coisa que é importante a gente também olhar, que são as eleições de 2024. Muita gente não dá importância à condição de eleição municipal para a pauta armamentista, né? Porque é claro que é importante para todo mundo, mas quando a gente pensa na pauta municipal, é extremamente relevante nós escolhermos políticos que já são da nossa pauta, que já têm o alinhamento da nossa pauta. E não adianta escolher um ou dois em um município. A gente tem que ter o máximo de políticos envolvidos na nossa pauta possíveis. E hoje em dia, basicamente, a gente pegar os políticos que são mais conservadores. Mas o SEARM tem uma linha de trabalho que está bem consolidada, está muito bem trabalhada e a gente está caminhando e evoluindo a cada dia mais para que nós consigamos construir os nomes das pautas políticas para 2024. Porque eu vou falar até por mim, vou até brincar, vou fazer assim, vou tampar o nome do SEARM para vocês conseguirem entender que é o Robert que está falando isso para vocês. Dos políticos que a gente tem aí hoje dentro do nosso cenário brasileiro, pouquíssimos dele têm a minha confiança. E eu tenho certeza que vocês dividem esse mesmo pensamento. Então, dentro desse conceito, dessa teoria, é uma coisa muito simples. Se a gente não tem aquilo que precisa, nós precisamos construir. E o SEARM está, desde o início desse ano, construindo isso em várias regiões do país. E buscando apoio das diversas associações representativas, das diversas confederações, das diversas federações, dos diversos sindicatos, das diversas ligas, e não importa de qual seja o setor, não necessariamente do setor armamentista, mas de setores que defendem a pauta da liberdade. Porque a gente até vai fechar esse vídeo e vocês vão entender muito claramente o que eu quero dizer. Porque liberdade representa nós termos direitos. E armamento, ter acesso ao armamento, ao armamentismo, nada mais é que uma liberdade. E é isso que a gente briga. Então, parafraseando uma frase muito bem utilizada pelo ProArmas, não se trata de armas, se trata de liberdade. E isso que a gente precisa ter em mãos, isso que a gente precisa ter em mente, porque mãos é para operar, na mente é para focar. E a gente precisa ter isso de forma muito clara e alinhada para que nós consigamos caminhar e a cada dia que passa direcionar o nosso propósito para construir essa pauta. E 2024, as eleições de 2024 não estão assim tão longe, ou seja, nós temos até pouco tempo para construir isso e a gente precisa da ajuda de cada um de vocês. Então lá no seu município, se você precisar da nossa ajuda, também nos procure, nós vamos conseguir direcionar alguém para te ajudar a construir uma base para que a gente consiga de fato construir algo melhor para 2026. Mas isso começa agora nas eleições municipais de 2024. E muita gente que percebeu esse movimento que nós estamos fazendo, acordou para a vida e começou a fazer isso também. Parabéns! Não importa os motivos, não importa a causa. O que importa é que você faça a sua parte e caminhe para que nós tenhamos um país, de fato, com legitimidade e liberdade moral e legislativa sobre um assunto. E esse assunto, consecutivamente, é o assunto humanitário. Liberdade enquanto cidadãos brasileiros. E a arma de fogo vem como consequência, não tenha dúvida disso.
Não posso deixar de agradecer aqui os nossos colaboradores, toda a equipe do SEARM. Hoje nós somos diversas pessoas espalhadas por todo o território nacional, algumas delas de extrema relevância, pessoas que viraram muito mais do que colaboradores, mais amigos. Hoje a gente trata pela coordenação, então toda a diretoria executiva do SEARM, representado por diversas pessoas, toda a coordenação do SEARM, que hoje atua efetivamente em todas as regiões do país. Mas eu não posso aqui me omitir de alguns nomes, e eu vou trazer 3 nomes especificamente aqui, que eu não posso deixar de tecer o meu comentário exatamente para eles, né? Então, Pedro Salvadio é um amigo, se formou instrutor de armamento e tiro comigo no ano de 2022, agosto de 2022, se formou instrutor de armamento e tiro comigo, se tornou um amigo e é uma pessoa das primeiras que até hoje é um super parceiro, é uma pessoa que dedica parte do seu tempo de forma voluntária, assim como todos no SEARM fazem isso de forma voluntária, sem nenhum tipo de remuneração e em raríssimos momentos algum tipo de ajuda financeira para conseguir fazer os seus trabalhos nas suas regiões. A pessoa do Ricardo Ananias, né, lá no estado do Paraná, Pedro aqui de São Paulo, né, onde eu fico normalmente baseado, como minha esposa diz, né, eu tenho só residência em São Paulo, né, comprovante de endereço, mas na verdade eu moro pelo mundo. E aí o Pedro é aqui de São Paulo também, o Ricardo Ananias, que é nosso era coordenador regional no estado do Paraná. Hoje ele responde pela coordenação nacional do SEARM, ou seja, ele que controla toda a coordenação a nível Brasil e, além disso tudo, tem extrema relevância em todos os processos de decisão e criação de conteúdo e de novos projetos dentro do SEARM. E mais também o Roger, que é lá do Espírito Santo, que se tornou um parceiro excepcional, né? E hoje ele responde pela coordenação da primeira região militar, que dentro do SEARM, nossa organização é feita por região militar. Então ele responde pela coordenação da primeira região militar, mas é uma pessoa que vira e mexe, vem a São Paulo para participar de eventos, vai para qualquer região do país do próprio bolso, né? Sem pedir nenhum tipo de ajuda, em razão de lutar habiamente pela nossa pauta. Então esses 3 nomes, principalmente, o meu mais profundo agradecimento. Mas lembrando que todos eles, e desculpe por não falar de todos, que nesse vídeo vai ficar mais longo ainda do que ele já está, o meu mais profundo agradecimento. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo, nada disso estaria sendo construído e nenhum passo dado teria nos levado a nenhum lugar. Então, meu mais profundo agradecimento para a pessoa de cada um de vocês dentro dessa luta e dentro dessa pauta. E mais do que tudo, eu quero continuar contando muito com vocês, porque vocês são a ferramenta mais importante desse processo construtivo. E deixar aqui uma mensagem de final de ano para vocês. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham prosperidade no ano de 2024. Antes de ser armamentistas, somos todos brasileiros, então que a pessoa que está assistindo esse vídeo seja abençoado por Deus, que você tenha muita saúde, muita alegria, muita paz e muita prosperidade nesse novo ano que chega. Mas eu não posso deixar de olhar alguma coisa aqui pra gente. E aqui deixar claro do porquê de uma frase que eu tenho usado bastante de um tempo pra cá. Quando a gente fala que o brasileiro é pacífico, não, ele não é um cara tão pacífico assim. Os conflitos no Brasil, ele já vem desde o ano de 1534, né, quando registramos o nosso primeiro conflito aqui. Talvez o mais importante deles em 1821, independente do que você acredita da história. Mas uma coisa que existe no Brasil e que alguns sabem disso porque sentem na pele, tem isso correndo dentro do sangue, o patriotismo, o espírito de patriotismo. E se não fosse por isso, o SEARM não estaria aqui nos dias de hoje. Se não fosse por isso, o armamentismo não estaria aqui nos dias de hoje. E diversos outros nomes do mercado armamentista sabem disso. Lutam por isso de forma aguerrida, de forma fiel e dedicada, diariamente pautando isso. Então, nós somos, sim, e de tempos em tempos, e agora eu vou parafrasear um pouquinho um episódio que tem de um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição desse, tá? Para vocês assistirem. De um evento que teve na NRA, e eu como membro ativo da NRA, tive acesso a isso, antes até desse vídeo ser circulado.
que falava o seguinte, né? Que quando tempos sombrios, eu vou traduzir isso da versão Robert, tá bom? Quando tempos sombrios pairam sobre a nossa liberdade, os patriotas são os primeiros que sentem isso na pele. E são os primeiros dispostos a mostrar que estão ali para o que for preciso. Indo nesse caminho, eu quero deixar um recado para vocês e a gente agir de forma inteligente, de forma racional, de forma produtiva e, mais do que tudo, com respeito. Independente do que cada um pensa e de como nos posicionar, nós precisamos ter respeito pelas pessoas, porque antes de ser armamentistas do mundo do armamentismo, nós somos cidadãos brasileiros. E até então as pessoas se respeitam. E aí a gente deixa aqui essa parafrasear, né? Que quando pessoas tentarem tirar a nossa liberdade, só vão conseguir tirar das nossas mãos mortas. Com essa frase eu encerro aqui. Peço mais uma vez, encarecidamente, que agimos com inteligência, que a união saia do papel e do discurso e vire efetividade nos nossos caminhos. Que Deus abençoe a todos, que 2024 seja um ano de algumas conquistas para sobrevivermos, mas mais do que tudo, que tenhamos muita saúde e muita paz. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.